Olá, querido, nós estamos conhecendo o pensamento de Marx, ou melhor, dos continuadores de Marx. O que aconteceu com o pensamento formulado por Karl Marx depois da morte dele? O pós-marxismo, vamos dizer assim, ou os pensadores marxistas que viveram depois de Marx. Nós temos uma primeira geração que aparece especialmente na Rússia, na Alemanha, naquelas regiões da Europa que mergulharam numa crise profunda em função dos efeitos da Primeira Guerra e da Revolução Russa. Surgiu nesses países um ambiente pré-revolucionário, como se diz, ou seja, uma situação caótica de crise generalizada, de crise econômica, de descontentamento, de agitação e tensão social, de radicalização e polarização política. E foi nesse contexto que se deram as primeiras revoluções que pretendiam ultrapassar o capitalismo e construir um modelo socialista. Na Rússia, em 1917, na Alemanha, derrotada na Primeira Guerra, também mergulhou numa crise profunda. E dentro dessa crise se começa a surgir a disputa pelo poder, inclusive se dividindo já os marxistas, nós vimos, numa ala mais moderada, os socialistas, como a gente costuma chamar, e uma ala mais radical, revolucionária, que são os comunistas, como se convencionou chamar daí para frente. Mas, saindo desses países de uma crise mais aguda e onde a questão da tomada do poder se colocava concretamente para essas lideranças ou para esses ativistas ou os continuadores da tradição marxista, vamos dar uma olhada no período entre guerras, quando a situação mais caótica vai sendo ultrapassada, aquela situação gerada pela guerra, quando a situação vai se estabilizando e para onde vai se voltando o pensamento marxista. Olha o marxismo no Ocidente no período entre as duas guerras mundiais. Período entre guerras quer dizer entre o final da Primeira Guerra, em 1918, e a eclosão da Segunda Guerra em 1919. Isso quer dizer basicamente a década de 20, a década de 30. Uma segunda geração de marxistas está nascendo nesse contexto. E eu te falei que agora não é tanto a questão mais concreta e prática da tomada do poder, das reformas econômicas, a questão da tomada do poder político, como é que se devia dar, que papel está reservado para o Estado nesse processo de construção do socialismo, se ele cumpriria um papel importante na promoção das reformas ou se ele teria que ser destruído para que acabasse o domínio de uma classe sobre o resto da sociedade. Enfim, todas essas questões vão aparecendo e se colocando como desafios, seja em termos concretos, como aconteceu lá na Alemanha e na Rússia, seja agora se ainda no plano das discussões teóricas ou da elaboração, ou do desdobramento do pensamento marxista que vai se voltando para essas questões da cultura, da filosofia, da arte. Por exemplo, nós temos em países como a Alemanha, a França e também na Itália e na Hungria, representantes importantes dessa segunda geração, pensadores que formularam ideias importantes, teses importantes. Por exemplo, na Itália, a figura de Gramsci, ele vai mostrar a importância que tem, por exemplo, os intelectuais na construção de uma ideologia revolucionária, numa consciência da classe trabalhadora. Vai mostrar que os intelectuais podem, por um lado, reproduzir a ordem capitalista, justificá-la através das suas teorias, dos seus trabalhos, das suas pesquisas. Isso é muito comum. Mas existem intelectuais que vão se colocar de maneira completamente oposta, ou seja, denunciando as contradições, as injustiças geradas por esse sistema, propondo uma forma de ultrapassá-lo, inspirada muitas vezes do pensamento marxista. E aqui estamos focando especialmente esses pensadores que, seguindo a tradição de Marx, vão desdobrar, eu disse, o seu pensamento e vão voltando suas análises para outras questões da sociedade, incluindo aí a vida cultural. Volta-se, repare, essa segunda geração de marxistas, volta suas atenções, suas especulações, seus estudos, suas teorias para questões filosóficas, para questões culturais. E vão desenvolvendo um pensamento mais autônomo no sentido de que eles não são exatamente, por exemplo, lá na Rússia, surgiu toda uma geração de intelectuais já dentro da Revolução Socialista na Rússia. Mas imagina que dentro daquele totalitarismo, especialmente a partir da época do stalinismo, dificilmente se tolerava, vamos dizer assim, que os intelectuais ali fizessem críticas ao modelo socialista, ao modelo que Stalin estava implantando na Rússia. Por quê? Era fácil rotular a crítica desses intelectuais, a ideia de que eles estavam a serviço do capitalismo, tentando boicotar o esforço que, com muita dificuldade, o povo russo fazia para construir um modelo diferente de economia, de sociedade. Sim, era fácil rotular, como é ainda hoje. Hoje, por exemplo, vamos imaginar na realidade de um país como o nosso. Vamos imaginar alguém que, de repente, faça uma crítica, por exemplo, ao Partido dos Trabalhadores, que, seguindo essa tradição de partido de massas, sim, nós podemos seguir, dentro dessa tradição marxista, duas grandes correntes. Uma aquela, por exemplo, que se desdobra a partir da Revolução Russa, de partido que lidera a classe trabalhadora. A gente diz, então, a vanguarda da classe trabalhadora, das camadas populares, que vai tomar o poder e promover as reformas que interessam para toda a população.
Mas o próprio exemplo da Revolução Russa, né, gerando um Estado autoritário, levou muitos marxistas a se distanciar dessa ideia de um partido único ou de um partido de profissionais da política que se encarregam de levar adiante a luta dos trabalhadores e conduzi-los em direção ao poder e às reformas. Vai surgir a ideia de que ou é um partido de massas, quer dizer, que envolve toda a população, ou vai acabar, de alguma maneira, substituindo a dominação de uma minoria pela dominação de outra minoria. O fato é que essa trajetória, vamos dizer assim, da Rússia em direção ao modelo autoritário através de um partido único levou muitas correntes do socialismo a pensar que era preciso criar vamos dizer assim, uma mobilização política muito mais ampla, que não se reduzisse a um partido, que concentrava nele, vamos dizer assim, toda a força de transformação revolucionária da sociedade. Que o importante era espalhar esse espírito revolucionário, essa consciência da necessidade de reformas para o conjunto da população. É nesse espírito que nascem, por exemplo, como no Brasil, partidos que não querem mais dirigir a classe trabalhadora, mas querem representá-la no sentido de mobilizar os mais, vamos dizer assim, amplos setores da população que seja possível organizar e mobilizar. A gente diz um partido de massas. Ora, para existir um partido de massas era preciso existir, então, uma ideologia, uma consciência por parte das camadas populares. E, nesse sentido, alguns vão se colocar, ou vão colocar para si, especialmente essa tarefa. Por exemplo, Gramsci é um pensador, nós vamos conhecer, que diz que os intelectuais têm o papel, vamos dizer assim, de organizar, de difundir, de criar uma consciência dentro da sociedade nos vários espaços que eles ocupam. No espaço da escola, no espaço, por exemplo, dos meios de comunicação, no espaço das organizações, né, de cunho cultural, que eles têm o dever de construir uma mentalidade, uma ideologia. Isso significa difundindo ideias, criticando a ordem vigente, apontando caminhos ou opções e alternativas que se teria, né, aquele modelo de sociedade. Enfim, eles teriam um papel de gerar uma consciência dentro da sociedade, necessária para depois dar sustentação para uma revolução socialista, ou seja, não bastava tomar o poder, era preciso ter uma população consciente para poder fazer isso. Enfim, observa como eles vão agora focando outras questões e a partir das próprias experiências tiradas da Revolução Russa, eles vão propondo-se formas alternativas de organizar a tomada do poder, a transformação da sociedade, a difusão de uma nova mentalidade. Em outras palavras, para que se pudesse construir uma sociedade diferente, era preciso ter uma mentalidade diferente. Ou pelo menos era preciso que essa consciência, vamos dizer assim, se espalhasse pela sociedade, de modo que não se resumia a um pequeno grupo tomando o poder e promovendo as reformas, mas a uma ampla transformação da mentalidade e da forma da sociedade se organizar, de modo que qualquer tipo de transformação seria, vamos dizer assim, consequente, porque teria a consciência da sociedade dando respaldo e dando sustentação para aquilo. Vamos ver especialmente esses dois pensadores que estão listados já aqui, ó. George Lukács, um grande pensador húngaro, que deu contribuições importantes no plano da análise cultural, e Gramsci, por essas contribuições nós estamos vendo no plano da ideologia, no plano do papel que está reservado para os intelectuais nesse processo revolucionário. Vamos conhecer mais, especialmente esses dois pensadores, mas num outro encontro, numa outra aula, querido.